Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, Sem Medo do Futuro. Eu cheguei até essa obra aqui pela curiosidade de saber, pelos últimos acontecimentos políticos, de saber como é que houve essa ascensão da extrema-direita, não só no Brasil como no mundo. Então eu falei, poxa, deixa eu ver um pouco o que o Guilherme Boulos tem para falar. É claro, o Guilherme é de esquerda, mas independente se votou em A ou B, ele conta aqui de uma forma bem didática, e o leitor e a leitora também vai poder observar que as referências bibliográficas, dessa obra aqui são muito grandes, né? Então ele vai citar aí Capital do século XXI, Engenheiro do Caos. Depois eu vou deixar descrito aqui, embaixo, o nome dessas obras que ele cita aqui, tá? Mas enfim, então ele vai contar aqui um pouco da história dele, né? Vamos dizer assim, uma biografia, né? Então é uma pessoa que conhece muito a periferia, já morou lá, conhece a realidade, casado, pai de 2 filhas, tal. Então é uma pessoa que fala com conhecimento de causa, né? Fala e escreve com conhecimento de causa, tá? Ele vai contar como que nós chegamos nesse momento político, né? Então essa construção dessa política, né, que nós estamos vendo aí, nas 2 casas, Câmara e Senado principalmente, desse nivelamento por baixo. Ele vai contar aqui, né? Vai contar, dentre outras coisas, da questão do neoliberalismo, né, que na realidade é uma falácia, falar que vai criar mais empregos, né? Então ele fala que é importante um protagonismo maior do Estado, né? Então o Estado tem que estar presente, né? O que acontece? Ele explica um pouco da ascensão do extremismo no Brasil. É lógico que ele fala que são vários fatores, mas, por exemplo, como essa questão de privatizar, deixar tudo para o mercado, né, que é o que prega o neoliberalismo, acaba o poder, né, dos empregadores das indústrias, dos industriais, indicando pessoas para a política. Então é como se o privado invadisse a política e deixando pouco espaço para o Estado para fazer realmente sua função, que é de igualdade social, de distribuição de recursos, né? Então fica muito limitado a um grupo, tá? O Brasil, salvo engano, e está escrito aqui na obra, além de outros índices, é o 9º país em desigualdade no mundo. Ele até coloca aqui São Paulo, que uma porcentagem mínima de pessoas parece que vive como na Noruega, Suécia, Dinamarca, né? O alto poder aquisitivo em São Paulo. Ao mesmo tempo, na cidade de São Paulo, a grande maioria das pessoas vive em situação de, muitas das vezes, necessidade de se alimentar, né? Sem alimentação, sem moradia, enfim. Então ele fala como que a desigualdade, pegando só o estado de São Paulo, são 2 extremos, né? Tem os muito ricos, uma minoria, e os muitos necessitados, que são a grande maioria, né? Ao final do livro aqui, ele conta, eu vou até ler para você, leitor e leitora, ele coloca 5 pontos, né, no final aqui, que ele acha. Ele fala aqui que os desafios são grandes, né? Não há como se reconhecer que o governo de Lula, deixado pelo governo do Fernando Henrique à época, é bem melhor que do que o governo Lula encontrou agora com pós-Bolsonaro, né? Então ele fala que são 2 países distintos. Segundo ele aqui, o país está destroçado, né? Ele conta também que na alta gestão o presidente do executivo desmontou muitos órgãos, né, ambiental, enfim, mas não colocou nada no lugar, né? E ele descreve isso aqui. Independente se você votou em A ou B, uma obra muito interessante, viu? Muito bem embasada, como eu disse, escrita por quem conhece, tá? Então ele coloca aqui, propõe abaixo 5 grandes eixos para um programa de reconstrução nacional, que possa tirar o Brasil do atoleiro e apontar novos rumos para nosso povo.
Em resumo, são os seguintes. Eu vou falar grosso modo aqui, tá? Na obra explica melhor. Plano emergencial de obras públicas. Como eu disse, colocar o maior protagonismo do Estado para fazendo obras públicas gera emprego, tá? Ele fala também, né, principalmente com relação ao protagonismo do Estado, por conta dessa precarização do trabalho, né, que esse negócio de gerar mais empregos, essa flexibilização dos contratos de trabalho, da legislação trabalhista, na realidade não trouxe novos empregos coisa alguma, né? Isso ele traz índices, estudos aqui, tá? Política usada de combate às desigualdades, é o que eu acabei de falar, né? Ele deu exemplo aqui de São Paulo, né? Ele conta aqui, parece que são dois polos completamente distintos, né? Salvo engano, o Brasil é o 9º lugar em desigualdade no mundo, né? Reforma política, né, que eu acabei de citar aqui, esse nivelamento por baixo, precisa, talvez com uma maior intervenção do Estado, né, o poder se descentralize um pouco e consegue fazer essa reestruturação da classe política, né? Um desafio. Investimento estratégico em educação, ciência e inovação. Poxa, educação básica, né? Ele cita casos aqui de estudantes do Brasil que desenvolveram projetos maravilhosos que já estão sendo aplicados. Então o Brasil tem um potencial muito grande, um pessoal muito bacana, o povo brasileiro é um povo muito amoroso, amigo, colaborativo, assim, solidário. E o último aqui, plano de transição ambiental. Aqui no transição ambiental não é só sobre a Amazônia, é sobre povos originários, quilombolas. Então, uma obra assim de grande reflexão. Não há dúvida que o último quadriênio aí do governo deixou muito a desejar. Como eu disse, desconstruiu muita coisa e não colocou nada no lugar, né? Volto a dizer, independente se você votou em A ou votou em B, é interessante ouvir o que ele tem para falar, né? O Guilherme Boulos é do PSOL, então ele também critica o outro lado, né? Critica o PT, fala que o PT tem que corrigir algumas falhas muito graves que houve nas gestões passadas, né? O desafio é grande, mas que vale a pena, que consegue sim, acreditar, né? E todo mundo junto, né? Então tá aí, gostei muito de ter lido Sem Medo do Futuro.